Olá, gente. Boa noite para quem está chegando aí. Vamos esperar um segundinho que a Cris já vai chegar também para podermos começar a nossa live de LGPD de hoje. Deixa eu trocar meus óculos, que esse aqui são melhores para a live, que eu consigo enxergar melhor a parte de baixo das mensagens. Tchim para quem está chegando aí. Cris já chegou aqui, deixa eu convidar ela para participar. Vamos esperar que a Cris Olá, boa entre. noite. Chegou. Boa noite, Cris. Tudo tranquilo? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, Boa graças a noite para quem Deus. está chegando. Seja bem-vindo. Tá me ouvindo bem, Ana? Aqui agora. Tô ouvindo direitinho. Só tô arrumando aqui a altura da câmera. Ficar numa posição melhor. É. E então, mais um LGPD entre amigos. Mais um LGPD entre amigos. Essa é divertida. Tchim. Tchim, tchim. Voltamos pro drink refrescante português. Voltei. Eu já falei que eu Na vou semana ouvir. passada, eu disse que o verão aqui estava meio tímido, acho que ele ouviu. E aí Tímido. começou a esquentar. E está previsto aí chegada de uma onda de calor aí bem forte que está vindo aí, que já passou pela Grécia, já fez vítimas aí fatais. Vamos ver. Então, 2018 tomara, teve também, foi bem forte. não, tomara que seja, que seja uma crise de calor, mas que não seja do nível de matar a gente, né? É, pois Pelo é. menos. Aqui tá frio demais no Brasil. Tá fazendo frio o pessoal tá distribuindo cobertor, fazendo acolhimento de pessoas fora na rua, né? De pessoas que estão sem teto, porque tá fazendo muito frio todas as noites, com queda muito grande de temperatura durante o dia. Não tá sendo fácil Ah, para lugar nenhum no Brasil, não. Belo Horizonte tá sofrendo, mas tem lugares aqui no interior de Minas chegando a fazer 0 grau. eu vi que nevou, né? Sim, chegou a nevar em algumas cidades aqui no interior de Minas. No interior de Minas não, mas na Serra Gaúcha nevou. Aqui teve algumas geadas no É, interior. nevou assim a ponto de acumular neve, né? Sim. Não, na Serra Gaúcha teve duas cidades que tiveram abaixo de 0. Teve uma das cidades que chegou a fazer bola mesmo. Deu para brincar de neve de madrugada. Na hora que É apareceu o tudo sol, que, derrete. Mas para brasileiro isso é uma festa, né? isso que eu ia É dizer, igual é tudo que o brasileiro quer. exatamente, visitar a Suíça de graça. 0,800. Assim, a Carol, quando olhou, falou comigo na mesma hora. Assim, eu queria estar lá. Eu queria estar Pois lá porque é. não tá com aquele frio, né? Se tivesse aquele frio, tava xingando. Rapaz. Quando tá frio reclama, quando tá calor reclama. Boa noite Mas para quem está chegando. Teve alguém que chamou de lindos aí. Quem foi? Muito obrigada. foi o Lucas Botelho, que falou Ah, que nós somos lindos. Quer dizer é que o Lucas aquele tem que bom foi, gosto. foi que defendeu recentemente a... Não, esse é outro. Aquele é o Rafael, que defendeu o Oriente. Lucas é um aluno meu que foi aluno do Isabela. Ótimo aluno também, bem aplicado. E Parabéns, Lucas. desses participativos e claramente com bom gosto, porque acha que a gente é lindo. Então, demonstra que ele Seja também, bem-vindo. além de ter aprendido direito, ele também tem bom gosto. Isso O mesmo. Leonardo também deu aqui, dizendo boa noite pra gente. Leonardo, que é o Boa aluno noite, fã número Leonardo. um. Bem-vindo também. O Leonardo vai entrar com o pseudônimo de Carlos qualquer dia, só para te provocar. Vai Mas só aparecer quem com assistiu ele. acho que a segunda live, não sei, que vai entender. Quem não assistiu, ela tá na linha do tempo, é só procurar lá e assistir. É. Tá? Não precisa ficar curioso, não. Ó, ó. Então, boa noite, né? Vamos começando devagarinho, vamos dizendo a que viemos, né? Enquanto as pessoas vão entrando. É, É a Se apresenta então, Cristiane, ou fala um claro. pouquinho aí do nosso quadro.
Isso. Eu sou o Renato, para quem não conhece, né? Professor, advogado, Renato Martins Vieira, que a Cris gosta que a gente fale tudo correto, né? Sou mestre em Direito e a gente está aqui junto da Cris com essa missão de tentar transformar a LGPD numa coisa um pouquinho mais popular, um pouquinho mais compreensível para todo mundo, né? Porque nós já temos uma legislação que tem formalmente um bom tempo, né? 2 anos em que ela está em vigor, e agora entra em vigor a parte sancionatória. E nós temos a mesma preocupação, que é o quanto as pessoas sabem sobre a LGPD, o quanto elas sabem o que é necessário fazer para cumprir a LGPD, e mais importante, as consequências que vão acontecer a partir do momento em que se começar a parte sancionatória, né? A NPD está aí, a NPD vai implicar em fazer sanções, nem que seja na base do cartão amarelo no começo, usando o artigo 52, lá nas advertências, em vez de entrar na parte sancionatória específica. Mas Fez o ainda dever de assim, casa, muito bem. exatamente, mas ainda assim, na hora que se começa a lógica de vamos sancionar e vamos começar a receber cartões amarelos, tem gente que vai funcionar igual zagueiro de futebol do interior, né? Recebe o cartão amarelo e fala assim, e daí? Vou entrar sola do próximo cara que eu não vou ganhar o vermelho. E não é uma aposta muito inteligente, né? É A Cris verdade. apresentá-la também. Exatamente. Então, boa noite, eu sou Cristiane Reiser, sou das Minas Gerais, né, de Belo Horizonte também, e sou advogada e mestre, e agora doutorando aqui pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e tenho proteção de dados pessoais como objeto da minha pesquisa. Então, eu estudo aqui na fonte, onde tudo começou, né, porque a União Europeia é a precursora, foi aqui que surgiu verdadeiramente esse modelo de regulatório de proteção de dados pessoais, conforme nós estamos agora, tomando conhecimento agora no Brasil, né, de uma forma geral, e exportou para o mundo. Então, existem outros modelos, tem o modelo norte-americano, que é um tanto diferente, mas a União Europeia tem o propósito de liderar o mundo aí nessa questão da regulação, da proteção dos dados pessoais, e já mais de 100 países têm adotado esse modelo, que é o modelo de centralização do regime num diploma único e de instituição de uma autoridade de controle, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e aí com competências diversas, formando uma verdadeira nova instância, né, de governança dentro da sociedade. E como matéria que é transversal, que interessa a todos, né, que impacta na vida de todas as pessoas, e das empresas e dos profissionais do direito de uma forma muito significativa. Então, todos nós precisamos estudar, aprender, nos dedicar e mudar a nossa mente, né? Fazer uma mudança aí de mindset mesmo, porque daqui para frente a proteção de dados pessoais vai fazer parte da nossa vida cada vez mais de uma forma muito íntima, muito próxima. Ela já está no nosso dia a dia, né? É o que você falou. A gente está num novo paradigma, né? É um momento de mudança. E até porque É, a existência de um padrão mundial, que aparentemente o europeu vai acabar virando padrão mundial a despeito dos Estados Unidos e talvez alguns países terem a sua própria ilha, digamos assim, né? Para a existência de um padrão. E a grande problemática nesse caso é quem está fora do padrão está fora de um mecanismo mundial de interação, né? Do mesmo jeito que acontece com qualquer política econômica, a partir do momento em que você tem um país que tem regras diferentes e que não se adequa ao modelo de todo mundo, esse país se torna um pária internacional para qualquer tipo de relação. Hoje em dia, o direito da internet, né, as relações entre a internet, elas englobam basicamente todas as áreas econômicas. Não existe uma área econômica, não existe uma área de serviço, não existe uma área de produção, ainda que sua produção pareça ser inteiramente física, que não utilize alguma fase de internet ou não tenha alguma interação via internet. Então, a partir do momento em que nós temos um país que não se adequa, ou porque a nossa legislação não se adequa, ou não se adequa porque o nosso povo não se adequa, ou porque os nossos tribunais não se adequam, nós corremos um sério risco de sermos colocados à parte e de ficarmos num mundo que é só nosso. E isso seria terrível para o Brasil economicamente, terrível para todo mundo.
Só imaginar quem tem aí negócios internacionais e tem uma ampla gama de negócios internacionais atuando. Importação, exportação, pessoal da área do aço, pessoal que precisa de qualquer fomento internacional para financiar o seu próprio negócio, investimentos em bolsa, tudo isso é num grande pacote. Se você está fora do mercado, você não está sujeito a receber esse tipo de aporte financeiro ou a fazer negócios com quem está fora do Brasil. As exigências vão ficando cada vez maiores, né? A gente vai ver isso aqui com relação à interpretação mesmo do próprio Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que tem se notado um aumento da severidade, da rigidez interpretativa. E a partir disso acontecendo, né, dentro do raciocínio que o Renato desenvolveu, os países que estiverem fora desse sistema vão ficar numa situação muito complicada, né, para perceber que não é brincadeira, né, o Tribunal de Justiça da União Europeia derrubou a decisão de adequação que a estrutura, né, jurídica, vamos dizer assim, o quadro jurídico que admitia que permitia a transferência de dados de cidadãos do espaço europeu para os Estados Unidos. Então, mesmo, né, o maior fluxo de dados pessoais da Europa é para os Estados Unidos e vice-versa, do ponto de vista das empresas, mesmo assim, né, numa decisão corajosa, reconhecendo que os Estados Unidos não são um destino seguro para os dados pessoais dos cidadãos do espaço europeu, o Tribunal de Justiça decidiu, então, suspender, né, declarar a invalidade daquele quadro jurídico que regulamentava essa transferência de dados. Então, se foi possível fazer isso em relação aos Estados Unidos, e mesmo com a posição que ele ocupa, né, em relação à transferência internacional de dados das empresas aqui da União Europeia, ou seja, há um impacto econômico também nessa decisão, mesmo assim a decisão foi tomada. E eu ia dizer que é muito bom a gente ter a referência da União Europeia, e ela está liderando, conseguindo, né, levar adiante esse propósito, porque ela tem no centro a pessoa humana. Há uma preocupação aqui muito forte com os direitos humanos, com a proteção da pessoa, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o próprio tema da proteção de dados pessoais, ele começou a ser desenvolvido no seio de uma organização chamada Conselho da Europa, né, que é a maior entidade aqui do território europeu na defesa dos direitos humanos. Né? Então, essa discussão, essa preocupação, ela começou a ser levantada após a Segunda Guerra Mundial dentro dessa instituição. E a Europa tem a agenda digital, né, da União Europeia, e o ser humano está no centro, né, ele está o tempo todo no centro dessa agenda. E a regulação de proteção de dados pessoais está no centro também, né, de todo o desenvolvimento aí da inteligência artificial e toda a agenda digital mesmo. Então, eu me identifiquei muito com isso, porque a minha formação eu sou constitucionalista, né, sou mestre em Direito Constitucional, e a minha formação é nesse sentido. Então, aprendi muito aqui no mestrado, e eu entendo que o direito se desenvolve mesmo a partir da pessoa humana e para a pessoa humana. Ela realmente está no centro. Então, me identifico muito com o desenvolvimento dessa matéria aqui na União Europeia e acho ótimo, né? Ela está conseguindo levar isso para o mundo e espero que continue influenciando também com relação à interpretação, que é o que tem acontecido no Brasil. Né? Os técnicos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eles vieram aqui, né, para fazer cursos, né? Estiveram aqui no início do ano fazendo cursos no âmbito de uma parceria com a Comissão Europeia. Então, o que nós estamos levando, né, para o Brasil e discutindo aqui no espaço aqui do LGPD Entre Amigos vai estar na base do que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil vai estar fazendo para aplicar não só a lei como um todo, mas também a parte sancionatória que acabou de entrar em vigor.
Então, hoje nós vamos ver um pouquinho de como que isso tem sido entendido aqui e vamos ver perspectivas aí também para o Brasil. Inclusive, a minuta do regulamento da ANPD, né, que pode ser acessado diretamente no próprio site da ANPD hoje, ela traduz exatamente isso que você está falando. Hoje, ela é uma minuta que traduz muito do procedimento, como funciona hoje na Europa, e muito da compreensão das fases em que a Europa passou para trás em relação a sanções progressivas, em relação à lógica da adequação, da punição maior ao infrator que é reincidente, da compreensão de que as pessoas, em primeiro momento, não sabem como aplicar a lei, então que a lei deve ter um caráter educativo no primeiro momento e sancionatório real no segundo momento. É bastante interessante o que você falou, porque é o reflexo especificamente naquilo que o Brasil está apontando hoje, pelo menos dentro da ANPD. É claro que, como qualquer outra agência, a gente tem que verificar no Brasil, eu já exteriorizei em outras lives a minha suspeita sempre sobre agências governamentais brasileiras, de que em determinados momentos eu acho que elas fogem da regra de serem técnicas e viram órgãos que não são mais técnicos. Mas nesse momento a ANPD não é. A ANPD nesse momento é extremamente técnico, espero que o corpo técnico dela é muito competente. E espero que continue sendo técnico e que tenha coragem de tomar decisões como essa da União Europeia, que, diga-se de passagem, não só corajosa, mas extremamente lógica e técnica frente à legislação europeia. Não faria sentido você permitir uma transferência de dados, digamos assim, de proteção em duas camadas, em que eu finjo que eu estou cumprindo a minha, mas eu permito que o banco de dados vá para uma legislação diferente, que trata os dados juridicamente de maneira distinta. Né? Obviamente, você estaria fingindo um cumprimento de norma, mas cumprindo de maneira diferente. E abriria um precedente terrível, né? Porque nós temos diversos países no mundo, haveria, obviamente, aquela ideia insana imediatamente de que, ótimo, então vamos criar países que não têm legislação sobre proteção de dados, que vão virar verdadeiras ilhas de servidores para poder ali serem tratados os dados. Porque a gente pode terceirizar os dados e falar que eu não estou descumprindo nada, eu estou cumprindo a legislação de onde os dados estão, que seria, de novo, algo dentro de um mundo digitalizado insano. Né? Não teria cabimento que isso fosse uma interpretação válida. E uma reação muito positiva, né, a essa decisão foi da Microsoft, que anunciou que vai, então, instituir, né, centralizar os dados pessoais dos cidadãos aqui do espaço da União Europeia, aqui no âmbito da União Europeia. Quer dizer, que vitória, né? Achei isso muito, muito bacana. Então, para entender um pouquinho como funciona a parte sancionatória, né, é preciso entender como que funcionam os mecanismos, né, do próprio regime jurídico, os dois principais pilares aí mais diretamente ligados à sanção, que são os que o Renato gosta muito, que é da compliance e do accountability, né? Então, são mecanismos que... Eu acho que pensa comigo, se toda lei fosse possível, eu sei que não é possível, mas imagina um mundo ideal, aquele mundo que o pessoal fala que a gente advogado ia morrer de fome porque todo mundo ficava em volta de uma fogueira cantando Kumbaya. Se todo mundo ficarem em paz, né? Isso. Se toda lei fosse baseada no accountability, quer dizer, você é responsável pelo que você faz. Ponto. E que você tem que ter a consciência da sua responsabilidade. É quase voltar, digamos assim, eu vou falar uma coisa assim absurda, quem não quiser pode gripar aí comigo. É quase voltar à origem do direito, da lógica do olho por olho, dente por dente. Se você fizer algo para mim, se eu não quero sofrer sanção por aquilo que eu fiz, faça ao outro o que você acha que você gostaria que o outro fizesse com você. Se toda a legislação de todas as áreas fossem baseadas nisso e as pessoas se preocupassem com isso no momento em de realizar qualquer tipo de ato, você imagina o mundo. Você imagina um mundo em que alguém não vai cortar pela esquerda para furar uma fila num sinal para virar à esquerda? Porque eu ia pensar assim, cara, eu vou ficar revoltado se alguém fizer isso comigo. Então eu vou precisar dar uma volta no quarteirão e entrar na fila do que furar a fila. Eu vou preferir estar parado na fila do supermercado, abrir o caixa do lado, em vez de eu sair correndo para lá para furar a fila, eu vou cutucar a moça na minha frente e falar com ela, olha,
aquele caixa abriu. Porque ela está na minha frente. E é justo que ela vá primeiro para o caixa, eu espere mais um pouco. Você imagina um mundo assim? Por isso que eu amo a accountability. Eu acho que é a exteriorização em uma única lei que se possa fazer nisso, da ideia de que eu tenho que me preocupar com o que eu faço com o outro. Então, o desconforto que existe é porque nós estamos acostumados a isso, né? Uhum. A tomarmos posição, tomarmos uma decisão e sermos responsáveis por essa decisão. Uma parte do empresariado brasileiro, obviamente que sim, mas uma grande parte não. Uma grande parte, na verdade, ainda atua sem planejamento, isso vai precisar mudar, né? E não só os empresários estão sujeitos a isso, mas todas as pessoas jurídicas e todas as pessoas físicas, né? As pessoas naturais que utilizam dados pessoais no exercício da sua atividade econômica. Então, precisa mesmo mudar a mentalidade. E o accountability é realmente isso, é você ter a liberdade de definir o seu plano, né, de desenvolvimento, no caso aí, econômico e profissional, e assumir os ônus e as responsabilidades. A lei, então, não traz as medidas que devem ser implementadas especificamente, mas ela dá os parâmetros e o destino, né, o que é preciso alcançar, que seja alcançado através dessas medidas, sabendo onde precisa chegar. E sabendo, e tendo os parâmetros, a empresa, né, as instituições são livres, né, as organizações são livres para implementar as medidas que se adequem melhor ao seu negócio. Isso, na verdade, é muito bom. Né? Assusta um pouco no primeiro momento, mas é muito bom. E o compliance, que é o quê? É justamente no momento a partir do momento em que há uma liberdade para definição das melhores estratégias, das medidas mais adequadas para proteger os dados dentro do seu negócio, o parâmetro para violação, né, a infração, ela vai estar situada onde? No descumprimento dos parâmetros traçados, no descumprimento das disposições legais. Então, inclusive, está dentro do nosso tema também, vocês devem ter visto aí nos jornais brasileiros todos, noticiaram que eu vi, né, a aplicação da maior multa, né, já aplicada aqui na União Europeia, né, a partir com base no Regulamento Geral de Proteção de Dados, que superou, né, a maior multa que havia sido aplicada pela autoridade da França contra a Google, né, agora foi superada pela autoridade de proteção de dados do Luxemburgo contra a Amazon. Né? Então, a multa recorde da Google, que era de 50 milhões, foi superada pela multa contra a Amazon de 887 milhões. Então, foi lá para cima. E aí, o que a Amazon disse, pelo menos para a imprensa? Que ela não concorda, que não há descumprimento, que não há vazamento de dados dos clientes. Então, assim, numa organização desse porte, o que eu percebo? Eu ia até falar disso um pouco mais adiante. Isso é uma satisfação para a sociedade, é uma satisfação para os seus clientes, porque, obviamente, e pelo tempo que ela já está aqui no solo europeu, ela sabe, né? Ela está, como nós dizemos, pelo menos em Minas Gerais, está careca de saber, né, que não é preciso haver vazamento de dados para descumprir, para infringir, né, a regulação de proteção de dados pessoais. Basta trabalhar em desconformidade com os parâmetros que a lei traçou. Isso enseja penalidade, e não foi qualquer penalidade. Então, provavelmente não houve, talvez não tenha havido mesmo vazamento de dados, mas certamente houve, porque essa multa foi aplicada com base no segundo parâmetro de multas, que é o mais elevado. Há dois parâmetros, né? De até 2% do faturamento, até 10 mil euros, 2% do faturamento, ou até 20 mil euros, ou 4% do faturamento, ou até 4% do faturamento da empresa. E ela está foi aplicada a multa a partir deste artigo. Então, e quais são as infrações que são mais penalizadas, que estão enquadradas para serem penalizadas neste artigo de uma penalidade mais severa? Infração contra a violação dos princípios da lei, violação dos direitos dos titulares dos dados ou
coleta do consentimento de forma irregular. Nós temos aqui 2 lives sobre o consentimento, né? Então, são os 3 pontos de maior gravidade que atraem a aplicação das sanções mais severas do Regulamento Europeu de Proteção de Dados. E estão atrelados a vazamento de dados. E só fazendo eu acredito que isso vai se manter, esse parâmetro vai se manter nas decisões da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aplicando, obviamente, a regra posta na LGPD, né, do Brasil. Desculpa, pode falar. Para quem não sabe, no Brasil, a regra ou a lógica é mais ou menos a mesma. Nossa multa prevê os 2% de multa também, limitados teoricamente a 50 milhões, que é um parâmetro diferente do parâmetro europeu, mas continua sendo uma multa bastante relevante para efeitos brasileiros. Eu até acho os 50 milhões no final modesto, porque a gente pensa, 50 milhões é muita coisa para muita gente. Mas 50 milhões de reais não é muita coisa para a Microsoft. Eu tenho certeza absoluta. Não é muita coisa para pouca gente. Exatamente. Era preferível você ter um parâmetro muito mais livre acima, com uma multa muito mais alta acima, né? No sentido de que você permitisse, no caso de alguém muito grande, você poder imputar uma punição que seja drástica, né? É aquela velha lógica da justiça norte-americana, em que se você vai aplicar uma multa, essa multa é o famoso punitive damage, né? Você não está punindo a pessoa pelo dano causado, você está punindo a pessoa para que a punição seja maior do que qualquer dano que ela possa ter causado, porque isso incentiva você a não descumprir, porque não importa o cálculo matemático que eu faça, se eu penso, o máximo de dano que eu posso causar é 6 milhões, mas eu vou ser multado em 20, é sempre preferível eu corrigir o dano. É sempre melhor eu evitar que exista o dano e não, ao contrário, permitir que o dano aconteça, porque matematicamente faria mais sentido só indenizar o dano que acontecesse. Que é uma lógica muito presente aí na sociedade brasileira ainda, né? Do empresariado de uma forma geral, das instituições financeiras, né? É porque a gente não tem na lei brasileira os punitive damages, né? A gente mascara ele, digamos assim, naquela decisão e súmula do Supremo que fala que pessoas jurídicas podem sofrer danos morais, né? Ou seja, é mascarar mesmo, porque aí no final das contas, ao dizer que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, eu estou criando uma maneira de, em alguns casos, gerar um punitive damage, porque a pessoa natural pode sofrer dano moral, e eu estou ampliando isso para a pessoa jurídica, fingindo da mesma maneira. Mas não adianta, porque se você não tem a previsão do punitive damage, você não pode conceder isso. E o direito brasileiro no Código Civil ele é expresso. O dano causado tem que ser reparado. Ou seja, eu esbarro numa barreira que falo que eu só tenho que devolver aquilo que eu causei de prejuízo. O a mais não é. Status quo ante, né? Exatamente. Figurativamente, mas é assim. Aí eu sempre achei isso. A vida inteira eu defendi no direito brasileiro que a gente deveria ter a previsão legal do punitive damages, ainda que fosse com um tipo, digamos assim, civil, né, bem específico para pessoas jurídicas que sejam reincidentes contumazes, por exemplo, ponto. E que elas deveriam, contra elas existe a possibilidade do punitive damage, porque é o razoável, é aquilo que incentiva. O direito americano não tem um Código de Defesa do Consumidor, mas se protege o consumidor nos Estados Unidos. A lógica lá é completamente diferente para tudo, né? Sim. É muito diferente a lógica de funcionamento do próprio proteção de dados pessoais. Sim. Mas o Regulamento Europeu de Proteção de Dados está com 3 anos de vigência, né? E nesse período tem se notado que houve aplicação de multas no primeiro ano, sim, mas também houve uma atuação muito contundente das autoridades de proteção de dados dos Estados-membros da União Europeia, no sentido de orientar, de advertir, de tirar dúvidas, né, nesse sentido educacional, né, que é também papel da Autoridade de Controle, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil tem também essa função. E ela disse que tem essa preocupação primeira porque sabe da dificuldade que
porque de adesão no sentido psicológico da coisa, né? É preciso realmente fazer uma mudança da mentalidade. Mas também ela já afirmou, vários diretores já disseram que não vai se forçar a aplicar as medidas necessárias para impedir danos, né, que os titulares dos dados possam estar é, em risco de sofrer, ou para coibir, né, tratamentos de dados que esteja em desconformidade, que justifique a aplicação das penalidades. E as penalidades não são só multa, né? Há outras penalidades, inclusive, muito de impacto muito relevante, que é, por exemplo, a publicização da infração, né? Isso tem um impacto reputacional muito forte para as empresas, e o empresariado brasileiro também, eu acho que ainda não está muito acostumado com isso, não enxerga, muitos não enxergam, né? Mas não só para o empresário, o profissional liberal também, à medida que o cidadão brasileiro vai ficando mais consciente do que é a proteção de dados pessoais, qual a importância disso na sua vida, né? Ele vai começar a utilizar o modo como o profissional liberal, como a empresa, trata dados pessoais para selecionar o seu prestador de serviços, o seu fornecedor, né? Então, a publicização da infração é tão séria que é uma penalidade, né? Se não causasse, se não fosse, se não houvesse nenhum efeito significativo, não ia ser colocado, né, positivado na lei como uma penalidade. E a proibição de utilizar dados, né? Ela pode chegar a suspender ou mesmo proibir de utilizar dados pessoais parcial ou totalmente. Então, são medidas que são mais graves que a aplicação de multa. Sim, concordo. A própria distribuição dos bancos de dados que já existam internamente da empresa, por exemplo, que também tem como das penalidades na legislação. Concordo com você. Eu acho que a questão da publicização, a gente vai precisar, no caso da cultura brasileira, que é muito diferente da cultura europeia, de ter um primeiro exemplo. Nós vamos precisar de alguém acontecer aqui para que a gente tenha uma noção exata da consequência disso. Eu espero que a consequência seja parecida com a europeia, das pessoas evitarem de haver uma queda de faturamento de quem seja essa primeira vítima, digamos assim, dessa publicização, de uma maneira relevante, que gere medo em todo o sistema, porque isso seria muito interessante. Mas aí precisa ter uma aplicação de pena. À medida em que as próprias pessoas começarem a selecionar a organização ou o profissional, ele começa a perder cliente, ele começa a perder paciente, né? Então, conscientização. Exatamente. As pessoas têm que ter noção de que se ali não há um cuidado devido com os meus dados, ali também não me merece como cliente. Essa consciência, eu tenho muitas dúvidas de que o brasileiro tem. Baseado, por exemplo, você pega o Código de Defesa do Consumidor e um site igual Reclame Aqui, que é um site extremamente popular, todo mundo conhece o Reclame Aqui no Brasil. As pessoas continuam comprando e continuam contratando de pessoas que são recordistas no Reclame Aqui, e que você entra lá e a estatística olha, tem 500 reclamações por dia contra eles resolvem 0. E as pessoas continuam contratando. As pessoas não têm a cultura de mas o impacto muitas vezes é num âmbito um pouco mais irrelevante, talvez, da vida, né? À medida que elas tomarem consciência, que os cidadãos tomar consciência do que representa, né, o seu dado, o tratamento dos seus dados por terceiros, né, isso, eu acredito que isso tende a mudar. Essa formação humana gera uma crença muito grande no ser humano para você. Eu tenho menos crença no ser humano. Eu sei. Eu acredito menos no ser humano hoje em dia. Eu já acho que o ser humano, principalmente o ser humano brasileiro, com todo o respeito a quem está ouvindo a live, que deve ser todo mundo brasileiro, o brasileiro me desanima de vez em quando. Então, aqui então que eu estava dizendo que a taxa de aplicação de multa pelas autoridades de proteção de dados tem aumentado e aumentou cerca de quase 20% do segundo ano para o terceiro ano de vigência do regulamento, né? E o país que mais aplicou multas, né? O país recordista nas multas é a Itália, né? E seguido da Alemanha, França, Reino Unido e Espanha. Agora, é uma coisa muito interessante o seguinte, que
Aqui também, né, como no Brasil, dependendo do tipo de infração, né, sendo infrações mais graves ou que sujeitam os titulares a riscos ou efetivamente danos mais sérios, é obrigatória a é, notificação, né, a comunicação desse incidente de segurança com os dados para a autoridade de controle, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados de cada país. E num prazo de 72 horas. Mas quem avalia, né, faz a avaliação do incidente e isso vai estar dentro do plano de resposta ao incidente que a empresa vai ter desenvolvido internamente, ela avalia e faz essa comunicação. O país que mais, em que houve maior número de notificação de incidentes de segurança de dados para a autoridade de proteção foi a Alemanha, seguido da Holanda, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Então, o que se notou foi haver uma diferença, um reflexo que tem talvez uma explicação na cultura, na diferença cultural, né? Que você vê que são os países mais do norte da Europa e que têm um nível educacional reconhecidamente assim mais elevado no mundo, de uma forma geral. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, que cada empresa ou cada controlador, ele que avalia, né, o incidente ocorrido internamente e decide e procede à notificação, à comunicação para a autoridade de controle. Então, a Itália e a França ficaram em primeiro e terceiro lugar, respectivamente, na aplicação de multas, né? Agora, quando se trata da notificação, ou seja, da comunicação que a própria empresa faz para a autoridade de controle e ela, a empresa, sofreu um incidente de segurança de dados, quem mais fez essa comunicação foram os outros países aqui mais do norte da Europa, né? A Alemanha e os outros países do norte. A Itália e a França estão lá atrás no ranking. Ou seja, não se percebe uma relação direta entre a comunicação de que a própria empresa sofreu um incidente de segurança de dados e a aplicação da multa, né? Então, mas na relação, no sentido inverso, ou seja, os países que menos talvez comunicaram, onde as empresas menos comunicaram que sofreram um incidente de segurança com os dados, foram os países onde houve maior aplicação de multa, né? Então, a conclusão é que não adianta esconder, né? Que não é por aí que a NPD não depende da comunicação que a própria empresa faz que ela sofreu um incidente de segurança, né? Ou seja, a aplicação da penalidade ela vai derivar de outros fatores. Vai surgir aí através de um outro canal que eu acredito que um deles seja fortemente a reclamação efetuada pelo próprio titular dos dados. E aí o Brasil vai ter, isso vai ser muito forte no Brasil por causa da maturidade que o cidadão brasileiro já tem com relação aos seus direitos do consumidor. E é por isso que eu acredito também que ele vai adquirir consciência e tal, por causa dessa experiência com o Código de Defesa do Consumidor. Entendi. Eu diria até que a proporção que você fez funciona de maneira lógica ao contrário. Eu acho que quando você pega países igual a Alemanha e os nórdicos, Irlanda, Reino Unido, que fizeram mais comunicações, isso demonstra muito mais o quê? O accountability. Exatamente. Mostra muito mais a diferença cultural. De que, eu percebo a importância de demonstrar a minha boa-fé, e a minha boa-fé é caracterizada demonstrando que eu conto os incidentes que eu tive com dados. Enquanto uma cultura, a italiana principalmente, que é bem mais latina, e a cultura francesa, já passam pela lógica de que eu não vou contar. E aí eu não vou contar no momento em que se chega a denúncia e o incidente é demonstrado, o próprio fato do controlador não ter falado e comunicado isso, já demonstra uma certa má-fé. Instantaneamente já demonstra que, olha, ou há uma incompetência, porque você não sabia que houve um incidente de dados, o que é terrível, ponto, por um lado, ou pior, quer dizer que você sabia e você sequer comunicou. E possivelmente, eu diria até, sequer comunicou e pela lógica de muitas pessoas, pode inclusive nem ter tomado nenhuma providência para evitar que acontecesse novamente.
que ainda seria com escalonamento da piora da atuação. Né? E aí, de novo, vem de uma questão cultural. A gente precisa de uma inversão cultural, não só brasileira, né? No mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura. Do mesmo jeito que você falou no começo da live. Aqui no Brasil, a gente tem um grupo de empresários que são sérios e um grupo que não é. Mesma coisa vai acontecer na União Europeia, mesma coisa vai acontecer nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo. Você tem os dois grupos sempre. A questão é minimizar o grupo dos que não são sérios e, entre aspas, marginalizá-los, mostrando que nós não queremos você. Nós queremos privilegiar quem obedece à lei, quem demonstra transparência, quem demonstra o cuidado devido, no caso dos dados, no resto também, eu diria, de obediência à legislação como um todo. É cultura. Exatamente. Aqui o regulamento europeu, ele, assim como a lei brasileira também dispôs, que o controlador tem que adotar as medidas técnicas e administrativas aptas, né? Aqui a linguagem que é um pouco diferente, mas as medidas aptas a assegurar a proteção dos dados pessoais contra acesso não autorizado ou mesmo contra fatos acidentais, né? Ou uso ilícito, né? Contra, então, alteração, perda, roubo. E isso vai ser avaliado no caso de haver um incidente de segurança com os dados. Quer dizer, então, voltando, incidente de segurança com os dados é qualquer ato ou comportamento da empresa ou do profissional liberal que esteja em desconformidade com a lei, que não atenda ao compliance, né, com a LGPD. E não somente, né, os clássicos do incidente de segurança no âmbito da tecnologia da informação e da comunicação, né, que são episódios que comprometem a integridade dos dados, a disponibilidade dos dados ou a confidencialidade dos dados. Né? Se houver um episódio que comprometa qualquer desses três aspectos dos dados, sim, há um incidente de segurança. Mas, independentemente disso, foi o exemplo que eu dei aqui da Amazon, né? Independentemente disso, se a empresa ou o profissional liberal estiver trabalhando de forma, com os dados de forma em desconformidade, né? De forma diferente dos padrões que a lei traçou, isso também é uma violação da segurança dos dados. Né? Então, segurança isso... não é só vazar dado, né? Segurança Exatamente. É armazenar o dado errado, coletar um dado que eu não devo, igual a gente já conversou em outras lives, só a respeito de, por exemplo, dados biométricos sem a necessidade. Isso é um incidente de segurança. A gente tem que mudar de novo o nosso parâmetro mental, porque quando a gente pensa em incidente de segurança de dado, é o que você estava falando agora, e eu acho perfeita essa fala. A mente da pessoa imediatamente migra para vazar dados, ou seja, para um dado meu ter vazado. E a mente da pessoa não pensa que a farmácia ter meu dado biométrico é um incidente de segurança, porque ela não tem que ter meu dado biométrico. Né? Ela não tinha que ter isto, não importa se ele vazou ou não, ele não tinha que estar lá, ainda que ela não use. Ou, pior, e o dado está lá, e o dado está lá porque o próprio titular forneceu. Isso. E mesmo assim é um episódio de incidente de segurança, é uma violação da segurança de dados, porque está em desconformidade com a lei, viola aí vários, nós já falamos disso, vários. Ele não é um dado necessário para aquele que está acumulando os dados, letra 1. Número 2, eu não forneci esse dado de maneira livre, consciente, entendendo para que ele foi fornecido e com qual finalidade. Consequentemente, isso por si só já mata a coisa. Eu falo assim, de novo, a essência da legislação que tem que ser compreendida e que a gente tem que mudar a cultura do brasileiro. Muita gente não entende. Eu diria que até natural, tem que conversar muito sobre isso. Sim, eu entendo quem não entende. Eu compreendo perfeitamente por que as pessoas não entendem isso. Porque é o que a gente insiste e bate na tecla desde a primeira live. É uma lei que foge da lógica jurídica das demais leis. Ela é diferente, ela trata algo diferente, ela regula diferente. Então, ela é diferente. A gente tem que aceitar o diferente e aprendê-lo. Nós também precisamos nos portar de modo diferente para conseguir trabalhar com ela. Não é? Inclusive, com relação a isso, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Que nós já falamos aqui dos oportunistas que surgem para fazer adequação nesse momento, que
que as empresas ficam mais preocupadas, que as sanções entraram em vigor e tal, né? E eu sempre disse que, para quem não está ainda em conformidade e precisa desenvolver um plano, né? Que seja desenvolvido um plano um projeto de adequação e comece a implementar esse plano. Agora, por onde começar, né? Porque uma preocupação que me veio, né, é que tem surgido muitas pessoas se dizendo especialistas em LGPD. E aí, a empresa, o profissional liberal, ele não tem norte, muitas vezes, para saber quem ele vai contratar, né? Então, é importante que a empresa tenha, dentro do seu corpo funcional, alguém que já tenha noção, né, do que é isso, já tenha noção do que é preciso fazer para acompanhar o trabalho daquele que vai ser contratado para desenvolver o projeto de adequação dentro da empresa, né? Porque essa questão da conscientização de todo o pessoal é uma necessidade, né? É o ponto de partida, isso precisa acontecer de qualquer forma. Mas, para começar, né, é interessante que a direção da empresa ou alguém que vá lidar com isso, né, diretamente, faça antes, né, tenha antes uma noção, né? Ou faça um curso, ou palestras, estude, que a pessoa saiba, né, para ela ter segurança na hora de contratar quem vai fazer e condições de acompanhar o trabalho de quem vai estar fazendo, porque ela já sabe, pelo menos, o que precisa e por onde passa. Né? Então, é interessante eu vir antes, contratar antes uma assessoria, uma mentoria, né? Que seja especificamente para algumas pessoas, para a direção da empresa e para algumas pessoas, ou para uma pessoa, dependendo do porte da empresa, mas é importante capacitar alguém internamente para que possa acompanhar esse trabalho. Vai ser muito importante isso. Porque, não é um trabalho fácil. Esses últimos dias, exatamente, que você falou agora, é perfeito para o Brasil. O que está pipocando de coisas em Facebook, em outros aplicativos, sobre cursos, palestras ou escritórios, sejam de tecnologia ou sejam de direito, se disponibilizando para adequação à LGPD ou informando de coisas bombásticas, é absurdo. É um número imenso, que é óbvio que aquelas pessoas não estão todas qualificadas para poder fazer. E aí basta. E eu tenho visto muitas aberrações, tenho visto muita gente publicando coisa errada, oferecendo e falando e publicando coisa errada. Perfeito, né? Exatamente o que eu ia falar agora. A gente vê os vídeos introdutórios, que são a parte que é gratuita, a parte da propaganda da pessoa, que você fala assim, vamos combinar, você vai fazer uma propaganda, a última coisa que você vai fazer é falar uma bobagem imensa na propaganda. Presume-se que você está falando a cereja do bolo, você está mostrando que você sabe. E 50% do que eu vejo de propaganda sobre isso, na propaganda tem algo absurdo, tem algo que você choca, de falar assim, gente, não leu a lei. Porque não é nem questão de compreensão, assim, é uma questão de não ter lido. Se tivesse lido, ainda que você interpretasse de maneira errada e literal, não seria isso que você ia falar. Então, consequentemente, você sequer leu e você está fazendo um comentário se dizendo especialista no assunto. Eu vi hoje, por acaso, um post mesmo de advogado, né, escritório, e falando de adequação de condomínios. E aí fala o óbvio, assim, faz um textinho e tal, mas tudo bem. Mas no final fala, então, que o condomínio precisa capacitar o pessoal que vai trabalhar com dados, especialmente o pessoal da portaria, que controla a entrada e saída de pessoas, que são os operadores. Que erro grave! Essa é a base, começa nos agentes, tudo começa nos agentes de tratamento de dados. O operador é um agente de tratamento de dados, ele não pode estar internamente à estrutura institucional do controlador. Então, o operador nunca vai ser um funcionário, um empregado,
Uhum. Então, a distinção, inclusive, é desse ponto institucional, né? Sim. E então aí você vê, né? Que perigo, né? Isso aí, porque não é tão difícil compreender, né? A diferença entre controlador e operador. Tem as suas nuances e tal, Perfeitamente. mas a percepção básica, né? Ela não é difícil. Uhum. Então, e é muito preocupante isso. Eu queria chamar a atenção para essa questão, para quem ainda não se adequou, para tomar cuidado e primeiro se informar adequadamente do que se trata, quais são os passos, entender como que é a lei, como que ela funciona, não somente quais são as fases do processo de adequação, né? Entender o conteúdo, né? Que é o tipo que a gente está fazendo aqui, entender o conteúdo para ter condições de avaliar depois o profissional que for contratado para fazer isso, porque está ficando uma coisa perigosa, né? Sim. Eu E porque acredito os que com o investimentos tempo, são significativos muitas vezes para fazer a adequação. sim, isso vai acontecer. Essa é uma seleção natural que eu até acho que vai acontecer com o tempo. O problema é quem vai se ferrar, digamos assim, de cara. Porque essa é a Ó, típica coisa que na hora que você contratar o profissional liberal A, B, C, D ou F para fazer adequação, e mesmo contratando você tomar uma multa, mesmo contratando você tomar uma advertência, mesmo contratando a pessoa não ser capaz de entregar o serviço, esses indivíduos vão sumir do mercado, porque eles não sabem fazer. E é aquela coisa do mercado empresarial. Na hora que A começa a fazer sempre errado, todo mundo fica sabendo e todo mundo foge de A e todo mundo migra para B, que é o cara que não tem margem de erro ou que erra muito pouco. Não tenho dúvida. Mas a minha preocupação é, para até essa seleção natural acontecer, até Darwin se aplicar a isso, demora alguns anos. E aí, durante alguns anos, num mercado instável, aonde uma publicização de que eu forneci, eu não protejo meus dados, pode ser muito problemática em qualquer nível. Não me importa se você é um profissional liberal pequeno, médio ou grande. O pequeno concorre com os pequenos, o médio concorre com outros médios. Se você é aquele que todo mundo sabe que não protege, que não trata corretamente, você é o multado, é muito difícil de reverter essa situação. É diferente de outras situações em que você consegue, digamos assim, consertar um comportamento e isso não ser tão problemático. Aqui, em princípio, a partir do momento que a sociedade é conscientizada e começa a agir de acordo com a importância do que são dados, qualquer escorregão é muito relevante. É muito relevante. Então, e outra é um coisa, problema. para fazer a adequação, não é preciso ser advogado. Para ser o encarregado também de dados, né, que vai cuidar dessa parte, a gente já falou disso, para a empresa, não precisa ser advogado, porque ele precisa ter um bom conhecimento da lei. Mas, para fazer a conscientização prévia, eu sugiro que seja alguém com formação jurídica verdadeira e que entenda verdadeiramente de proteção de dados pessoais, porque é só quem tem a condição de saber o alcance das disposições normativas que regulam a atividade de proteção de dados pessoais. Né? Então, como já falou aqui da atualização dentro do processo de adequação da adequação dos contratos, né, ou a elaboração de contratos. E aí, quem estiver fazendo adequação vai fazer isso, né? Se a pessoa não tem formação jurídica, ela não consegue prever ou dimensionar o alcance de uma cláusula contratual. Quais as implicações daquela cláusula contratual para o cliente, para a empresa? Quem não tem a formação jurídica não consegue. E não é qualquer profissional também do direito Que que consegue. consegue trabalhar com contratos. Então, é, é, é muito importante selecionar bem quem vai ser essa pessoa e ter alguém dentro que tenha pelo menos uma noção para acompanhar. Voltando Até aqui para o nosso. porque, só completando Pode a falar. questão do contrato, a gente tem que entender que, nesse caso, os contratos para, não importa se são de utilização dos dados, do consentimento, de transferência de dados, ou do próprio tratamento de dados, se forem terceirizados, são roupas sobre medida. Não existe aqui um contrato genérico que vai servir. Não existe. Não adianta você falar assim, cara, peguei um Nem contrato top da Microsoft e coloquei o meu igual. Cara, você fez uma bobagem do tamanho que você não consegue imaginar. Porque você colocou um contrato que não serve para você. Aqui não tem todos jeito os de documentos escapar. são personalizados, necessariamente. Exatamente.
Isso, porque depende do tipo de dado que você tem, do seu negócio, que dados você vai tratar, como você vai guardar os dados, para que eles servem, qual a finalidade, você vai terceirizar ou não. Tem tantos elementos que não são genéricos que é literalmente impossível. Eu não consigo Cada adequação imaginar... é uma adequação. Isso, não tem aqui nem aquele contrato genérico que você fala assim, já fiz 50, eu posso pegar um genérico e trabalhar em cima dele. No máximo, você vai conseguir aproveitar a estrutura, que é imaginar, olha, eu preciso ter esse tópico, eu não posso esquecer esse tópico, esse tópico, esse tópico. Agora, o conteúdo, o recheio... Uma palavrinha muda tudo de uma cláusula. Né? E muda de lado a responsabilidade. A responsabilidade passa daqui para cá. Né? Exatamente. Então, aqui é essencial que a gente tenha gente que saiba, como você mesmo falou, não só da lei, como também trabalhar com contratos, que eu já sempre falei que é uma arte. Né? A quantidade de advogados que eu vejo que fazem contratos e não sabem fazer contratos é uma festa. Né? Depois você vai ver os contratos, você começa a rir. Você fala assim, gente do céu, tem 6 cláusulas sobre a mesma coisa, 4 para um lado, 2 por outro, né? E metade das cláusulas se contradizem. Então, a NPD, ela vai olhar o quê? Né? Ela vai avaliar, havendo uma provocação, né? Ela pode trabalhar de ofício, ela pode fazer fiscalização de ofício, ela pode pedir explicações e requisitar documentos, ela pode ter acesso até às dependências da empresa para fazer auditoria, tá? Então, ela tem a prerrogativa de ter acesso direto aos documentos, aos equipamentos, tá? Aos programas que a empresa utiliza para fazer tratamento de dados. E aí, dependendo do objetivo, né, ela vai, na avaliação da demanda que tiver ali sendo objeto da atuação dela, ela vai considerar as técnicas aplicadas, né, face às técnicas existentes. Né? E aí vai considerar o custo, o contexto, a finalidade do tratamento. Então, a adequação não é uma coisinha que se possa fazer assim, dar uma remediada. Né? Porque se houver um problema, se houver uma denúncia, o próprio titular pode apresentar reclamação perante a NPD. O controlador, seja a empresa, o profissional liberal, aquele que determina, né, a proposta de quem os dados são tratados, não existe defesa construída a posteriori, como acontece em outros ramos do direito. Né? Por quê? Porque aqui vige a prevenção, que é uma decorrência do Privacy by Design. O trabalho é todo feito previamente, por isso tem que se fazer um processo de adequação. Porque é preciso estruturar todo o negócio, toda a atividade da empresa, ou do escritório, do consultório, da clínica, da instituição, seja qual ela for, do poder público. É preciso estruturar toda a atividade, né, tendo a consciência da privacidade, da proteção de dados, e miscuida, né, ali como algo padrão, né, do funcionamento diário daquela atividade. Então, não funciona, né, acoplar determinadas instituições ou adequar um processo, fazer um Frankenstein, né? Isso não funciona porque isso não protege os dados. Né? Durante todo o ciclo de vida dos dados dentro da instituição, eles têm que estar adequadamente protegidos, porque os dados entram por um canal, né? Passam por outros setores da empresa e a empresa utiliza para alguma coisa e vão para algum lugar. Às vezes eles são eliminados, às vezes eles são armazenados, né? Às vezes eles são arquivados, né? Às vezes eles são transferidos para outra empresa, né? Alguns vão, outros ficam. Então, isso tudo tem que ser avaliado e todo esse trajeto tem que ser protegido, adequadamente protegido. Né? E isso vai ser avaliado para fim de aplicação da penalidade. Como que os dados são efetivamente tratados. E aí, depois que ela falar, a gente vai falar dos critérios que agravam ou podem reduzir a pena, que a pena a gente viu que a pena de multa, especialmente, ela é um intervalo, né? Assim como a pena penal, né? do Código Penal.
É de tanto a tanto. Então vai variar, vão ser critérios dinâmicos que vão aí influenciar na fixação de qual vai ser a pena em caso se for o caso de aplicação de penalidade dessa natureza. Eu te cortei, pode Só falar. uma coisa. Não, eu que estava te cortando, aí você me cortou de volta no cortar. É tipo Brasil e Rússia. Um bloqueia o outro, mas funciona no final das contas. A gente ganha no feminino e perde no masculino. Mas Isso que eu ia dizer. mas o que acontece que eu estava querendo completar é que, inclusive, você falou isso outro dia numa live que eu achei muito interessante e é uma ideia, de novo, que é o fugir da caixinha e você tendo essa experiência europeia, às vezes a gente não percebe isso que está começando a experiência aqui. Quem tem acesso ao dado também não precisa ter acesso a todos. Quem tem acesso aos dados pode ter acesso só àquilo que vai usar. Porque realmente não é necessário você dar acesso a todos os dados que você tem armazenados a todo mundo dentro da sua cadeia produtiva. Vai ter alguém que às vezes só precisa ter acesso meramente a um nome da pessoa, alguém que vai precisar ter acesso a um dado específico ali dentro. E se ele tem acesso a todos, isso por si só é um incidente de segurança, porque você acaba expondo os dados de uma maneira que ela não precisa ser exposta. E é uma maneira, digamos assim, entre aspas, simples de proteção de dados, que é você limitar, a despeito de você precisar de uma quantidade X de dados, você limitar a cada setor o acesso aos dados que aquele setor especificamente precisa. Eu acho isso de uma riqueza e simplicidade tão grande que não pode deixar de ser. Um exemplo disso, eu até fiz um artigo já há um tempo atrás, com um exemplo que eu vou dar aqui. Porque às vezes o empresário pensa assim, mas ninguém vai saber que todo mundo da minha empresa tem acesso a todos os dados. Né? Primeiro que vai saber sim, os próprios empregados já sabem, eles mesmos já podem se encarregar de fazer isso. Tá aí. Agora, o empregado você demite, né? Te denuncia para o seu cliente que os dados dele estão tratados daquela forma dentro da empresa e por aí vai. Ou aquele que fica insatisfeito, não foi demitido, está lá dentro ainda, mas está insatisfeito, fez alguma coisa com ele vai contar, né? Enfim. Aqueles dados, né, que chamam a atenção, que dados relativos à saúde, que são dados, inclusive, sensíveis, e que tem até uma proteção especial e tal, mas que os documentos que ficam no RH, né? Então, por exemplo, de uma doença de um colega de trabalho, ou a gravidez da colega de trabalho, ou outro que foi citado numa ação de alimentos, né? E aí, quem tem que ter acesso a esses documentos? Única e exclusivamente aquela pessoa da empresa que tem a função de tratar esses documentos. Né? Ela vai dar encaminhamento deles lá dentro dos processos estabelecidos, e eles não vão ser acessados por mais ninguém. Qualquer outra pessoa que acesse esses documentos, sendo que ela não tem a função de trabalhar com eles, é um acesso não autorizado, é um incidente de violação de dados. E aí você fala assim, mas ninguém vai saber. Só que eles vão tomar um cafezinho e começam a comentar. E de repente a empresa inteira sabe que a fulana está grávida, que o outro está doente, que o outro foi citado para uma ação de alimentos. Então, acho que até meu artigo chama assim, a fofoca que gera dano. Foi uma coisa assim, meio assim que eu fiz o nome do artigo, enfim, está lá no Varginha Live. A fofoca que gera condenação, que gera prejuízo para o empresário. Foi uma coisa assim que eu coloquei de uma forma mais descontraída. Mas que são pequenas coisas, que isso é muito comum no dia a dia da empresa hoje, até hoje, mas que a partir de agora tem consequências sérias para todo mundo. Para todo mundo. Para o empresário, e ele vai repassar isso internamente, porque ele também tem a obrigação de fazer auditoria interna, ele tem que ter planos de resposta para esses incidentes, ele tem que ter responsabilização para quem causou esses incidentes, para quem participou, né? Todos os que participam aí vão ser de alguma forma responsabilizados. Teve aqui uma pergunta do Leonardo sobre alguma coisa aqui, ó. Sou funcionário público, o governo fez uma atualização no SouGov e pede autorização para compartilhar, e dentre esses dados estão até o tipo sanguíneo. Não vi necessidade disso. Caso não aceitemos, não tem acesso nem ao nosso salário. Isso é tão complexo. Isso é muito complexo, porque a própria administração pública federal não está completamente adequada ainda. E há toda uma especificidade dentro da administração pública, e a gente pode fazer uma live aí sobre o tratamento de dados no âmbito da administração pública,
e eu me comprometo a te responder isso, na verdade, até olhar esse, esse site, né? Porque tem um monte de coisa errada aí, né? A previsão não pode ser genérica, a informação para o titular dos dados não pode ser genérica, o dado não pode estar lá assim, para compartilhamento com quem precisar, porque parece que é isso que está lá no site, compartilhamento com o setor, né? Tá de uma forma mais bonitinha, assim, para compartilhamento com setores que precisarem, que tiverem necessidade para fins de competência, qualquer coisa desse tipo. É genérico da mesma forma. Não serve, não atende às exigências da lei. E andam sendo genéricos e em bloco, que é aquilo que a gente discutiu em outras lives também. Ao invés de detalhar os dados de forma separada, explicando cada um e qual a sua finalidade, para que você possa autorizar ou não de forma de cardápio, ou seja, eu quero bacon, mas eu não quero ovo. A Cristiane pode querer bacon, ovo e tomate. Tem que ser uma coisa em forma de cardápio, não pode ser uma coisa genérica. Ou eu quero todo o café da manhã, ou eu vou passar fome. Não existe essa possibilidade, porque ela é exagerada e ela não gera aquela ponte da finalidade dos dados e da utilidade do dado. Tem acontecido uma coisa muito grave no Brasil, que eu ainda estou me preparando para falar disso, porque desafia aspectos mais profundos, complexos, envolve uma série de coisas, que é a centralização de dados das pessoas num lugar só, né? Então, aí criou um sistema, esse sistema aí que o Leonardo citou, né? E aí todos os dados relativamente a uma pessoa vão estar naquele banco de dados e todas as instituições vão então poder acessar aquele banco de dados. Isso é violador em diversas dimensões. É violador da pessoa humana. Isso põe em risco a pessoa de uma forma muito, 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 muito violenta, assim. E aí, quando isso existe, né? Então, um grupo de dados, né? Não pode ser toda a vida da pessoa, todos os dados da pessoa, inclusive dados biométricos, tudo no mesmo lugar. Não se deve trabalhar dessa forma. O risco para a pessoa é muito alto. E o uso indevido também, e especialmente no Brasil, que ainda não tem cultura de proteção de dados e que não tem instituídos processos adequados de proteção e de acesso. Porque quando isso acontece, quando eu disse é um grupo de dados, e aí as já vem em lei quais as instituições que vão acessar aquele dado, para quais finalidades, o acesso é identificado, quem vai acessar, sabe-se depois, numa auditoria, percorre e sabe quem usou, quem acessou aquele dado, que dia a pessoa tem que registrar, qual que é a finalidade, e se ela acessa ela não acessa os demais, né? Então, embora estejam no mesmo banco um grupo de dados, às vezes a Receita vai acessar um outro setor da administração vai acessar um outro grupo de dados, só o que lhe diz respeito. Mas, às vezes, tem um setor da administração pública que vai utilizar mais de um grupo daqueles. Por isso que eles estão reunidos naquele mesmo banco, naquele mesmo servidor ali, naquele mesmo lugar. Mas o acesso não é geral, não é aberto, né? E tem se desenvolvido, inclusive, sistemas em que, aqui em Portugal, inclusive, que o cidadão ele pode, ele tem uma chave de acesso a esse seu banco de dados, em que ele consegue saber quem acessou, qual setor de administração acessou, que dia para qual finalidade. Ele tem o controle disso. No Brasil, está anos-luz disso ainda, do cidadão ter o controle do que a administração pública está fazendo com seus dados. Então, como é que ele pode fazer isso? É um pouco temerário e com tudo que eu tenho visto, eu acho mais temerário ainda. Por enquanto, eu falo só isso. E é o que o Leonardo está falando aqui e é o que eu concordo com vocês dois. Porque é exatamente isso que você falou. Você entra no servidor Gov hoje em dia, por uma requisição que você faz à Prefeitura de Belo Horizonte, até uma restituição de imposto de renda, um processo administrativo que você queira verificar, é tudo com a mesma senha, o mesmo login, todos os dados estão no mesmo lugar, não há nenhuma restrição de dados. E quando você fala que a gente não sabe nem quem usou o nosso dado, recentemente a gente aqui no Brasil, a gente teve aí pelo menos 2 discussões publicamente feitas
com personagens políticos relevantes e conhecidos no Brasil, de gente querendo ter acesso a quem especificamente teve acesso a dados meus em determinados bancos de dados, porque vazaram os dados e as pessoas estão brigando judicialmente para saber quais funcionários poderiam ter tido acesso ou não a esses dados. Independente de corrente política que exista nesse caso, né, para um caso ou para outro, isso é irrelevante, porque as pessoas tendem no Brasil, de novo, também a serem politizadas de uma maneira estúpida. E com o perdão da palavra, eu vou até repetir, serem politizadas de maneira estúpida. Fez uma coisa legal, mas é a favor do meu partido? Pode. Fez uma coisa legal, mas é contra o meu partido? Você é um criminoso. Não faz diferença se é a favor ou contra, porque se alguém fez contra você ou a favor de você, amanhã pode inverter o jogo. Vai fazer contra você a favor do outro. Então, ou não pode para ninguém, ou não pode para nada. Vou até repetir aqui a frase que uma tia minha, tia Lili, que estava presente aqui, falou antes, que é uma coisa que ela falou que meu avô falava, né? Não existe a lei ruim ou a lei boa. Você tem obrigado a obedecer a lei. Aquilo que está lá na lei, você obedece. Se ela é bom ou ruim, é uma coisa diferente. Aqui a lei diz que eu tenho que ter acesso a quem teve acesso aos meus dados. Consequentemente, eu tenho que ter. A gente não pode ter uma bolha governamental de proteção em que ninguém saiba, em que os dados estão lá e confia. Trust. Não funciona dessa maneira. Tem alguém falou alguma coisa, né? Também. A administração pública sempre vai justificar o tratamento de dados sensíveis sem o consentimento, baseado no artigo da LGPD, que admite isso se for em razão de uma política pública. A administração pública não deve utilizar o consentimento mesmo. Não é uma base legal adequada, apropriada para a administração pública utilizar, porque ele nunca vai ser livre. Raramente, em hipóteses excepcionais, é que ele vai ser livre, porque a nossa relação com a administração pública ela não é uma relação em pé de igualdade, ela não é voluntária, você não escolhe se relacionou ou não. Né? Então, tem aí o velho poder de imperium, que não é tão velho assim, mas que faz com que essa relação ela seja desequilibrada, né? Então, há um exercício de autoridade da administração pública em relação ao cidadão. Então, ela não vai utilizar os dados, tratar os dados da pessoa, do indivíduo, com base no consentimento. Vai ser sempre com base na política pública. E é isso que na necessidade de execução de política pública, prevista em lei ou regulamento, né? E aí é que entra. Simplesmente falar que é uma política pública. Eu tenho que demonstrar. A finalidade é que existe uma linha. Qual a política pública, por que esse dado é importante e por que tal órgão teve acesso a esse dado. O que não justifica que o outro órgão que não tem essa política pública, que não aplica aquilo, tenha necessidade. Por que a Fazenda Pública precisa saber se eu sou O positivo ou se eu sou O negativo? A saúde pública, o SUS, eu entendo. Por que ele tem que ter esse dado? A Fazenda Pública, não. A Fazenda Pública eu falei aqui de uma coisa sem saber, né? Eu não entrei nesse site. Às vezes a informação está lá, mas a Fazenda não acessa, né? Eu não sei. Você acredita nisso? Agora, de verdade? Não acredito. Não acredito. Porque você precisa acreditar. Não acredito. E outra coisa, ainda que fosse, o que está informado para o titular é genérico, é que está lá para ser usado por quem precisar. Por uma não pode. Pública. E a gente conhece o governo Sem brasileiro. a possibilidade dele discordar, porque, como eu disse, não é o consentimento. É óbvio e qual que é o fundamento legal? É escalonado. Eu tenho certeza que banco de dados brasileiro, que nós temos como brasileiros, nunca vai ser escalonado, porque isso implicaria em gasto, tecnologia, e mais importante, antes de gasto e tecnologia, para que os dados sejam utilizados. Eu concordo que tem, mas a questão só vai ter na hora que o governo for obrigado, digamos assim, pelo público, que falar que o governo tem que fazer. Porque enquanto não fizer isso, é mais barato não fazer, é mais simples não fazer, e mais importante do que isso, que é uma coisa que eu já aprendi com governos, e aí não é exclusividade do brasileiro, não. Eu diria que o brasileiro tem mais. Historicamente, não estou falando do governo atual, não. Estou falando de todos os governos da história do Brasil, desde que a gente desde que a gente teve independência. Eu desconheço um que seja diferente do que eu vou falar agora. Eles são burros. Eles não pensam. Não pensam. Porque pode ter ali no meio da cadeia o funcionário que pensa. Não tem problema. Pode ter o funcionário bem intencionado e que é competente.
Perfeito. Agora, o problema é que, para eu funcionar em qualquer cadeia governamental, você tem que ter o funcionário que pensa, o superior dele que compreende, o cara acima bem intencionado, o Congresso que quer, o poder político que está afim, o dinheiro para poder fazer. Na hora que você pega essa cadeia, isso nunca se casa. Você, no máximo, morre no funcionário inteligente. Daí para diante, dificilmente a coisa anda. Porque você não tem a boa intenção, você não tem aquele direito, eu quero fazer para funcionar. O governo parece que quer fazer porque é obrigado a. E aí não tem jeito. Né? Pois é, parece que mais alguém falou alguma coisa aqui. Tá, o Leonardo está aqui revoltado. O Leonardo está sempre revoltado, né? Ele está revoltado agora que os bancos acessam os nossos dados, nos ligam sabendo todos os lançamentos de contra-cheque, por exemplo, o que é normal. E isso, eu concordo com você, é uma coisa que é uma reclamação genérica. E é claro que para que um banco tenha acesso ao seu banco de dados, do quanto você ganha, ele teve que ter acesso a isso através de algum sistema. Mas aí eu vou fazer um pequeno asterisco, né? Há um problema nessa história, que é aquilo que a gente já discutiu em outras lives. Em tese, o quanto você ganha sendo funcionário público está lá no portal da transparência, em aberto. Então, na hora que você perguntar para quem te ligar aonde você teve acesso a esse banco de dados, e eu vou concordar com você, Léo, eu tenho certeza que não teve alguém entrando lá todo mês no portal da transparência, pegando o nome de cada um, mês a mês, descobrindo quanto é cada um ganha, não. Alguém pegou um banco de dados lá, comprou o banco de dados de alguém, e alguém forneceu o banco de dados com os dados todos já compilados, bonitinhos. O problema é que a pessoa vai sempre alegar que o trabalho foi feito entrando no portal da transparência. E aí a gente volta no termo e naquela discussão que a Cris e eu já evitamos umas 3 ou 4 vezes em lives até agora. Que é como equilibrar a lógica de acesso a gastos públicos e digamos assim, a ética governamental em relação aos pagamentos feitos a qualquer um, com a privacidade e o direito que cada funcionário tem de não ter seus dados expostos de maneira clara, que a crise é mais publicidade para atender à transparência, né? E respeitar ao mesmo tempo a privacidade dos dados do titular, né? Isso. A gente pode fazer uma live só sobre isso. Até porque nesse caso a gente não concorda plenamente. Nesse caso, a gente descompassa um pouquinho. Você é mais pró proteger a individualidade, eu sou mais pró achar que a individualidade, nesse caso, se perde dentro de um interesse maior de proteção do todo. Mas a gente... pois é. Quando eu morava aí, eu também pensava assim. Uhum. Quando eu morava aí, mas aí eu tive uma expansão mental, expansão do meu mindset e não sei, a gente tende no Brasil, isso aí a gente já está saindo muito do assunto, mas a gente tende a perder os parâmetros pelos quais as coisas devam funcionar, sim, por causa das distorções que são feitas. Então, quando você recupera esse parâmetro, que é o que acontece e que aconteceu comigo aqui na Europa, tanto quando eu fiz o mestrado quanto agora no doutorado, você consegue voltar para o Brasil e perceber que que pode ser da forma correta. E que deve ser da forma correta. E que as distorções... Se morar no Brasil, não. As distorções não justificam. Isso é comodismo, isso é preguiça, né? Isso são outras coisas. Isso, por quê? Porque desafia o quê? Desafia a criatividade de um modelo que possa dar respostas àquela outra parte que precisa de resposta. Agora, o que não justifica é você sacrificar, às vezes, um direito de uma pessoa, e às vezes é um direito assim, bem próximo da dignidade, inclusive, da pessoa humana, em função de justificativas fáceis, né? Justificativas fáceis e que não trazem com elas nenhum esforço em proceder diferente. Justificativas que não trazem no seu bojo nem sequer o exercício do princípio da proporcionalidade, né? E que é isso que se faz. E foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez quando decidiu pela legalidade, pela constitucionalidade dessa exposição da remuneração dos servidores públicos. Sequer considerou
a privacidade, mas falou que estava fazendo aplicando a ponderação, né? O mecanismo da Isso eu ponderação. concordo com você. E não é Essa decisão verdade, não fez isso. Tanto que ele não fez isso na decisão, né? Quer dizer, decisão péssima. porque o princípio da superioridade do interesse público sobre o privado não significa que o privado já entre derrotado na hora da ponderação, né? Isso é uma distorção, inclusive, do princípio democrático. Mas isso é uma outra discussão, por isso que eu não quis Concordo. entrar nisso aqui. Inclusive, até porque já são 10h20, que agora que eu acabei de Pois notar é. o horário, ele já passou bem. E o Léo está aqui falando assim que, inclusive, a transparência não vai capturar corrupção nenhuma, porque ninguém vai receber os valores no salário. E o meu problema, Léo, com a divulgação dos salários não é essa. O meu problema de divulgação dos salários é mostrar a desproporção. É como que, legalmente, a gente tem no Brasil super salários que são claramente inconstitucionais, na minha concepção, mas isso ficaria escondido a vida inteira se não tivesse portal da transparência. O meu problema é com servidores com cargos que deveriam ser remunerados de acordo com o que acontece, ou que sejam diferentes, mais bem remunerados que na iniciativa privada, mas que recebem 20 vezes mais. Quando descobri que o Supremo Tribunal Federal tem funcionário cuja função é puxar a cadeira para o ministro sentar e empurrar a cadeira para o ministro sentar. E o cara ganha bem para puxar a cadeira para o ministro sentar e empurrar a cadeira para o ministro sentar. Sem portal da transparência, a gente não ia saber disso nunca. Nunca. Ia ter. E aí você imagina se a gente, sabendo ter esse tipo de funcionário, não sabendo, imagina o que ia ter. Eu tenho até medo de mas falar o raciocínio pode estar obtuso. O raciocínio pode estar obtuso. Porque às vezes você olha para o fim e não olha para o meio quando você fala isso. E os fins não podem justificar os meios. Quando você olhar para o fim e perceber que você precisa criar meios adequados, aí às vezes você acha uma outra alternativa que possa chegar naquele fim sem comprometer os direitos de terceiros. Mas é outra discussão, como eu disse. É outra discussão. Inclusive, já sugeri uma solução para isso, que eu já falei algumas vezes na vida, de que era que o portal da transparência usasse o mesmo critério, digamos assim, de ações de alimentos. Em vez de colocar o nome do funcionário de identificação pelo nome, o funcionário fosse identificado pelas suas iniciais, ponto, e houvesse um mecanismo legal de que qualquer pessoa justificadamente, de maneira administrativa, pudesse pedir o acesso ao nome daquele funcionário. Porque aí passaria a ter uma comissão que falaria, olha, tudo bem, vocês têm uma justificativa para saber quem é esta uma pessoa que está aqui. Mas fossem colocados ali qual é a função da pessoa, as suas iniciais, ainda que isso pudesse indicar indiretamente uma maneira de identificação, mas as suas iniciais e o valor que recebeu naquele mês. E agora, porque eu quero uma justificativa, eu falo, olha, essa pessoa recebeu para uma secretária, não pode receber isso por mês. Eu quero saber que secretária que é essa, eu quero saber quem é, em que função que está, por que recebeu aquele valor. Aí haveria uma comissão que daria acesso a essa pessoa. Eu aceito métodos híbridos. Eu não aceito muito a ideia da não divulgação nenhuma. Não se trata disso. Não se trata disso. O que fere o titular dos dados é a exposição ativa. Individual. A exposição ativa dos seus dados pessoais. E aí, por que eu não quis trazer essa discussão ainda para cá? Porque ela traz, na verdade, a discussão do que está subjacente, que é os fundamentos disso, né? Sim. Que por exemplo, algumas pessoas... Por exemplo, há quem diga que o salário, ou a remuneração, o vencimento do servidor público não é privado, não é direito dele, não é porque é uma despesa pública. Então, assim, traz outras questões, e eu tenho resposta para elas todas, essas desse tipo, né? Não para todos, mas para essas desse tipo. Traz outras questões que vão surgir muito, por isso que eu não quis trazer essa discussão aqui. Mas, porque como eu trabalhei isso no âmbito do direito constitucional, né? E não utilizei o RGPD na época. Nós vamos fazer uma live debate sobre isso um dia. Porque essa vai ser legal. Pode trazer mais gente, vai ser legal. Isso, claro. Não, e segundo, eu também tenho respostas para outras coisas e as minhas respostas vão ser contrárias às suas. Vai ser divertidíssimo. Porque eu vou achar A e você vai achar B. E a gente está à distância, é bom que ninguém pode se matar aqui. E a gente pode longe a live dessa. Ó, a gente ainda teve aqui a Renata falando aqui que dentro de órgãos públicos é muito complicado, o servidor esclarecido tem que comprar muita briga para tentar fazer que entendam o óbvio.
Eu concordo com você. Eu acho que é aquilo que a gente falou. Não adianta você fazer uma coisa se não for em escala. Aqui eu tô lembrando, o Leonardo tá rindo, quer dizer que ele já está se divertindo com a nossa live de debate, Tá, né? pôs fogo E no depois, parquinho, como disse você. Pôs fogo no fogo e tá parquinho. assistindo. Fogo no parquinho é sempre divertido. O Leonardo é um dos meus. Ele gosta de fogo no parquinho. Inclusive, eu vou pedir desculpa aqui, porque lá atrás eu vi que a Luelma colocou uma pergunta lá. Na verdade, não foi uma pergunta. Ela pediu para a gente repetir os 3. O problema foi que na hora que eu vi que você falou, repita os 3, por favor, já tinha passado tanto tempo que a gente repetiu qualquer coisa que fosse em 3, que eu não tenho ideia de quais eram as 3 coisas que você queria que a gente repetisse. E aí, quando eu vi, eu já achei que era tarde de perguntar. Então, Luelma, se você estiver vendo ainda a live ou for ver depois, manda em privado para mim ou para a Cris, para quem tiver falado os 3 que você quer repetir, explicando quais são os 3 que a gente repete para você, os 3, seja lá o que for. Que eu não tenho Talvez sejam os 3 pilares do incidente de segurança no âmbito da tecnologia da informação e da comunicação. Pode que ser, é que eu falei assim, de forma bem assim, você falou 3, isso, né? verdade, você falou 3, verdade, isso pode ser. Que são incidentes de segurança quando ocorre a violação da integridade dos dados, da disponibilidade dos dados ou da confidencialidade da informação, né? Dos dados da informação. Então, violar a integridade é permitir que haja algum tipo de modificação, né, naquela informação, alteração da informação. Violar a confidencialidade é ter acesso não autorizado, de forma bem simplificada, né? Acesso não autorizado. E violar a disponibilidade é você não ter mais disponibilidade sobre aquela informação, você perder, seja porque ela foi destruída, roubada, porque foi transmitida, como os e-mails são transmitidos equivocadamente, né? Então, você não... Embora há alguns e-mails que você pode bloquear ele lá no destino, puxar de volta, né? Tem uns recursos aí que eu já sei que existem alguns programas que permitem isso. Mas, na maioria dos casos, né, que a gente usa aí, nós usamos aí de forma geral, eles não nos dão essa alternativa. Então, se você envia uma mensagem com um arquivo para a pessoa errada, você viola a disponibilidade da informação, você não tem aquela informação de volta. Inclusive, isso é um dos casos, né? Uma das causas de maior incidente de segurança com dados e que seja penalidade é o erro humano. E dentro do erro humano é o envio de mensagem com equívoco, seja no equívoco quanto ao destinatário, seja o equívoco com relação ao conteúdo, que eu acabei de mencionar, a anexação de um arquivo de forma equivocada. E a gente tem um exemplo aqui que eu ia trazer da Espanha, eu tive a oportunidade de ler a decisão da autoridade da Espanha, nesse caso, em que um escritório, eu contei isso já aqui, né? O escritório de contabilidade enviou o arquivo para o cliente errado. E o cliente que recebeu e viu que aquela informação era de um terceiro, ele próprio foi quem fez a reclamação na NPD e o escritório de contabilidade foi multado em 5 mil euros. Né? Oi? Eu acho que a gente tem que. Já são 10h30, eu acho que a gente já fez uma super live hoje. Foi. Nem vou conseguir editar para publicar hoje. Essa aí vai ser difícil. Essa vai ser difícil, essa ficou enorme. Então, mas a gente continua depois, inclusive a gente pode continuar esse próprio assunto depois da questão de disponibilidade, porque ainda tenho uma série de perguntas que eu acho que de experiência que a gente pode trocar ainda com a Cris. Então vamos continuar esse tema. A gradação da punição, principalmente da gradação da punição e a gradação da punição do começo da aplicação na Europa. Porque eu acho que isso vai refletir um pouco o que a gente vai ver aqui no Brasil nesse próximo ano para frente. Quer dizer, em que casos mais radicais houve uma punição direta, em que casos houve repetição e que não foram obedecidos, quais os cartões amarelos que foram dados e de que maneira, que eu acho que isso vai ser bem interessante como uma forma de experiência prática do que a gente pode sofrer em breve. Que eu acho que a gente pode fazer mesmo, eu não sabia mesmo se ia dar tempo de fazer aqui, eu trouxe, mas a gente pode fazer na próxima live, que é ver os critérios que são utilizados para aplicar a penalidade e como que elas são aplicadas, e fazer um paralelo com a realidade brasileira. Ver alguns casos concretos, o que aconteceu, para ver que isso acontece no cotidiano.
tá? Sim, Eu quero trazer, não quero trazer a Amazon e a Google, né? Elas foram sim, ilustrativos de outros pontos. Os casos de concordo. infração que a gente vai analisar na próxima live, então, são igual eu falei agora, do escritório de contabilidade, né? Gente São comum. gente comum, gente como a gente, que violou dados e sofreu punição para ver como que a coisa acontece e o que foi, qual foi a conduta, né, penalizada e o que ela teve de agravante ou de atenuante, enfim. Acho que isso vai ser legal para dar uma visão prática mesmo. Essa é a intenção. Então fica para a próxima live, tudo Perfeito. bem? Fica para a próxima live. Então, perfeito. Vou agradecer de novo a Cris, agradecer a todo mundo, agradecer as mães presentes. Eu vi que a Ceide estava Eu presente aqui. vi. Minha mãe também. Carol, que se ainda está acordada, que ela Obrigada. entrou a Carol entrou no meio da live, mas ela tem aula amanhã às 6 da manhã. Se ela, por acaso, né, estiver acordada, é bom você estar dormindo. Quando eu for no quarto olhar, você está dormindo. Então você Finge lá, liga, Carol. sai agora e dorme. Acabou de diminuir uma pessoa ali na live, deve ter sido ela, que ela acabou de falar, estou dormindo agora, antes de eu ser punida com castigo aqui, porque eu estou acordando até Ai, tarde. um beijo para as mães. Tá. Isso, Obrigada por ó, estarem aqui beijo para todo fiéis toda mundo, semana. A toda próxima semana, semana. então, vai ser na segunda, né, Renato? Isso, semana que vem eu tenho um compromisso na quinta, aí a gente não estava arrumando outro dia para poder fazer, então a gente vai ser na segunda-feira que vem. A gente divulga o mais rápido possível outros para poder colocar. E a Carol tá aqui rindo que ela já vai dormir. Então, basicamente, ela tá de castigo aqui. Ô, Carol, eu te defendo. Tchim, Você tchim. está muito longe para defender ela. Quando você chegar aqui para defender, eu já vou ter colocado de castigo há muitos anos, porque já era para estar dormindo há muito tempo. Eu sei que acorda ela amanhã às 6 da manhã, com ela não querendo arrancar da cama. Não sou eu que acordo ela às 6 da manhã. Nossa, é dureza. Então, gente, obrigada mais uma vez. Um beijo grande. Contamos com vocês aqui na segunda-feira para a gente continuar esse papo. Podem trazer dúvidas, questionamentos. Isso, Tá mandar bem? inbox se precisarem alguma solução, que a gente sempre responde durante a E semana. a gente Sempre menciona aparece alguma assunto. coisa, fica pela metade, porque a gente vai batendo papo contraído mesmo, a ideia é essa. E aí, às vezes, queria ver a continuidade de alguma coisa. Qualquer coisa, pode mandar inbox que a gente responde com o maior prazer. Tá? Exatamente. Obrigada por estar aqui com a gente até essa hora. Tchau, todo mundo. Até Beijo. segunda. Até segunda.